paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo 3, que diz: Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nós vamos ver nesse capítulo 13 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo de número 35, nós vamos ver Jesus falando sobre algumas questões espirituais. Nós vamos ver que o Senhor, Ele é aquele que está, nosso Deus, através da Bíblia, que nós vamos ver o Senhor em vários momentos, questionando, fazendo perguntas, mas também dando a resposta. E essas perguntas que Ele faz é com o intuito de nos esclarecer realmente qual é a sua vontade. Nós vamos observar que na Bíblia tem vários registros, quando Deus ele fez algumas perguntas ao homem. Por exemplo, quando ele perguntou a Adão: onde estás? Quando ele pergunta também a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus perguntou a Moisés: que é isso que tens na mão? Ele vai perguntar a Elias: que fazes aqui, Elias? Deus lhe pergunta a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Então essas e muitas outras perguntas Deus fez aos seus servos com o propósito de ensinar-lhe grande verdade. Então Jesus Cristo, durante o seu ministério, fez muitas perguntas e respondeu muitas também. Ele, como mestre judeu, com frequência, ele respondia com outras perguntas. E o Evangelho de Lucas, Lucas 13, é um capítulo que leva a algumas questões interessantes. Por exemplo, Jesus pergunta: as tragédias da vida estão relacionadas à prática de grandes pecados? Nós vamos ler esse texto e vai surgir essa pergunta. Outra: é possível um cristão ser escravizado por Satanás? Qual é a quantidade daqueles que serão salvos? Jesus ele vai responder essas outras perguntas, que são de questões espirituais. E é o que nós vamos falar nesse episódio e os que vão estar mais à frente. Nós vamos falar sobre a primeira questão: como Deus julga o pecado? Bem sabemos que o pecado é um dos principais assuntos da Bíblia. Aliás, o pecado é o grande problema humano, que está na base de todos os outros problemas, como consequência de separação que ele causou entre o homem e Deus. Então, como o pecado está na base de todo problema, é comum que algumas pessoas associem o infortúnio ao pecado das pessoas. Ou seja, se algo de ruim aconteceu com alguém, é porque essa pessoa pecou. Jesus ele não estabelece essa relação necessária de causa e efeito. Então, nessa passagem, seu olhar não está na tragédia sofrida por alguns. Vamos ver mas está nas consequências eternas, que ameaçam todos aqueles que não se arrependem. Então, a pessoa está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, algum infortúnio, algum problema. Isso não quer dizer, não podemos associar esse infortúnio ao pecado da pessoa. Porque se aconteceu algo de ruim com alguém, isso não quer dizer que é por causa do pecado, apesar do pecado ele ser um grande causador de problemas. Nós vamos ver aqui o arrependimento dos pecados. É isso que é o ponto principal. Não é o tamanho do pecado, é o arrependimento, é o quanto estamos dispostos a nos arrepender. E Lucas, ele relata no versículo 1 do capítulo 13, que diz: naquele mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara
com o sacrifício e os mesmos realizavam. Então Lucas não nos diz quem são essas pessoas, né? O porquê contam a Jesus essa história sombria. Eles relatam a Jesus o assassinato de judeus no templo na hora do sacrifício, né? Tamanha atrocidade fora ordenada por Pilatos, governador romano da Judéia. Então, conhecido por sua crueldade, nós vamos ver que a questão é: será que isso aconteceu com essas pessoas porque eram mais pecadoras? Jesus vai responder no versículo 2 e no versículo 3, né? Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas. Não era eu vê-lo, afirmo, se porém não vos arrependeste, todos igualmente perecereis. Então Jesus ele afirma que as vítimas da crueldade de Pilatos não eram de forma alguma pecadores piores do que aqueles que não haviam sofrido a crueldade dele. Então o grande perigo que toda pessoa corre é morrer sem se arrepender de seu pecado. Esse é o ponto que nivela todos os homens, tanto aqueles que sofrem infortúnio como aqueles que não sofrem. Todos são igualmente pecadores, igualmente sujeitos à condenação eterna. Todos nós pecamos. Quem não se arrepender de seus pecados antes de morrer, perecerá eternamente. Então, portanto, é errado pensar que o sofrimento sempre resultou do pecado de uma pessoa. Então, todos nós passamos por dificuldades e sofrimentos. E nós precisamos entender que isso não é sinônimo de que a pessoa está vivendo em pecado. Mas também não adianta, muitos querem, como ele bota aqui, como Jesus ele vai falar, apesar da forma aquelas pessoas foram mortas, como diz aqui nesse texto. Isso não quer dizer que aquele que cometeu o menor pecado, fez menos do que ele, vai ser salvo. No caso, se ambos se arrependerem, serão salvos. Então não é o tamanho, a quantidade, o quanto pecou, mas é o quanto nós estamos dispostos a nos arrepender. Então Jesus, ele repete o tema no versículo 4 e 5. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não era, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então a questão não é a quantidade ou o tamanho do pecado. Os acidentes e as calamidades acontecem para que nós voltemos para Deus. Mas todos os homens são pecadores e precisam arrepender-se. Pois a verdadeira punição para o pecado vem na eternidade. Contudo, o perdão de pecados é dado por Deus para aqueles que se arrependem. Então, o arrependimento para a vida é o único caminho para se livrar do juízo de Deus. A questão é que é mais fácil falar e julgar do pecado dos outros do que encarar os próprios pecados. Por isso, arrependam-nos, devemos nos arrepender. Arrepender-nos é a condição para não perecermos eternamente. Não importa a maneira que nós vamos morrer, que morreremos, mas importa que nós viemos se arrepender dos nossos pecados. Nós vamos ver ainda o Senhor falando sobre a misericórdia divina, quando ele profere a parábola da figueira estéril. Então, para ilustrar o ensino da necessidade do arrependimento, Jesus ele conta uma parábola, versículo 6 ao 9, que diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la para que ela ainda ocupando, para que está ela ocupando inutilmente a terra.
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier e dar fruto, bem está, e não mandarás cortá-la. O ultimato quanto a produzir frutos dignos de arrependimento já fora dado por João Batista, atentemos, portanto, para alguns detalhes nessa parábola. O primeiro detalhe nessa parábola, em primeiro lugar, Deus é o dono da vinha. Foi ele quem cavou a terra, removeu as pedras e plantou as árvores. Então Israel é a videira plantada e é cuidada por ele. E a igreja é a lavoura de Deus. Então as vantagens dessa figueira residem nas seguintes características. Ela foi plantada por Deus, está em bom solo, em lugar estratégico e com todos os recursos para crescer e frutificar. Então, Deus é o dono da vinha e Ele nos dá total condição, de frutificarmos, de florescermos e frutificarmos para o seu reino. Então, os recursos o Senhor tem dado e nós precisamos estar aproveitando para não ser uma figueira, estéril. Segundo, ele fala sobre a expectativa de Deus, que era encontrar frutos. Ele procurou fruto na figueira, mas não encontrou. Deus nos escolheu, nos nomeou e nos capacitou para que sejamos frutíferos. Então, isso é o chamado de Deus, da expectativa de Deus em relação a cada um de nós. Terceiro, a sentença para a figueira improdutiva por 3 anos é que ela seja cortada. Essa figueira é Israel, mas pode ser uma igreja local, ou um crente individual, que apesar de terem tudo para crescer e frutificar, são estéreis. Então, da mesma forma que a sentença da figueira improdutiva foi dada ali, era para ela ser cortada, se ela não desse dar fruto, também é comum a cada um de nós, que também estamos aqui para florescer e frutificar, e se não darmos fruto, permanecer estéril, será cortada e não ocupará mais a terra inutilmente. Então, o quarto é que Deus manda cortar a figueira, mas Cristo intercede por nós. Um ano é dado para que a figueira produza fruto. Então, a misericórdia de Deus e a intercessão de Cristo são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Uma segunda oportunidade, então, é dada. Como nosso jardineiro, Jesus vai resolver o solo para garantir que a água chegue à raiz. Ele vai fertilizar a árvore com esterco a fim de dar fruto. Então, após o investimento, se a figueira não frutificar, será arrancada. Então, Israel deve voltar-se urgentemente para o Senhor em arrependimento. Se Israel não se arrepender, o jardineiro não terá outra escolha no ano seguinte, senão obedecer ao proprietário. Então, o arrependimento é uma ênfase importante nesse evangelho e não um chamado incômodo por oferecer a promessa implícita da salvação. Se não se arrependerem, perecerão, mas caso se arrependerem, Deus o perdoará e salvará. Então, que nós possamos entender, que precisamos a cada dia se florescer e frutificar para o reino do Senhor. Que nós possamos estar a cada dia se arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, que nós não venhamos perder tempo dando explicações fechadas para o fortúnio. Nosso compromisso é pregar o arrependimento de pecados. Devemos corresponder ao investimento do Senhor, dando fruto para Deus. Então, os frutos eles são evidências de verdadeiro arrependimento. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e que você medite em tudo que tem sido falado e estude o capítulo 13 de Lucas, que amanhã estaremos dando continuidade, falando sobre a segunda questão. É lícito fazer o bem no dia do Senhor? Que Deus te abençoe nesse dia.